Glória a Deus. Paz do Senhor, irmãos. Louvamos a Deus pelo privilégio de estar na sua casa nesta noite para meditar na palavra do Senhor. A palavra do Senhor, ela é lâmpada para os nossos pés. A palavra do Senhor é luz para o nosso caminhar. Ela nos aponta o norte verdadeiro, a direção correta. É aquela voz que por detrás vai dizendo: este é o caminho, andai nele, sem vos desviardes, nem para a direita e nem para a esquerda. E nesta noite nós temos este privilégio tão grande, que é abrir e meditar na palavra de Deus. Conta-se que certa vez o grande Rui Barbosa disse para o seu secretário: busque o livro. E o secretário do Dr. Rui disse: doutor, mas a sua biblioteca é tão grande. O senhor tem milhares de livros aqui nesta biblioteca. E ele disse: só existe um livro que pode ser chamado o livro, que é a Bíblia Sagrada. Que privilégio! Dá para a gente começar a entender quando Jesus Cristo levantou seus olhos e as suas mãos aos céus e orou dizendo: Pai, graças te dou, porque ocultastes estas coisas aos sábios e entendidos, mas revelastes aos pequeninos. Glória a Deus. Levante a sua Bíblia. Glória a Deus. Glória a Deus. Ela é a nossa lâmpada, a nossa bússola, e está nos guiando e vai nos guiar. Muito obrigado. Glória a Deus. Eu quero compartilhar com os irmãos uma escritura na Epístola de Paulo aos Filipenses, capítulo 4 e versículo 8. Filipenses, Novo Testamento, Epístola de Paulo aos Filipenses. Capítulo 4 e versículo 8. A palavra de Deus nos diz assim: quanto ao mais, irmãos. Paulo estava falando da sua alegria de contar com irmãos e com irmãs que eram cooperadores no Evangelho. Paulo estava motivando aqueles irmãos a desenvolverem uma atividade espiritual e também emocional de alegria. Paulo estava dizendo que eles deviam ter um conceito de equidade que ultrapassasse as fronteiras da comunidade e da família onde eles viviam. Paulo estava dizendo que eles tivessem calma, serenidade, que Deus estava cuidando de todas as coisas, que eles não andassem ansiosos, que eles iriam experimentar uma paz muito grande em Deus. E Paulo arremata esse conjunto dizendo isto: quanto ao mais, irmãos, tudo o que é verdadeiro,
tudo o que é honesto, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisso pensai. Amém. Queridos irmãos, eu coloquei como tema nesta mensagem o poder do pensamento positivo. Vocês não se assustem com este tema. O poder do pensamento positivo. Existem muitas publicações de autoajuda com esse título, e algumas igrejas evangélicas adotam essa maneira da pessoa ser ou da pessoa se comportar como uma doutrina cristã, que é a doutrina da confissão positiva. Quantos irmãos já ouviram falar na doutrina da confissão positiva? Há alguns anos, irmãos, foi lançado um livro no auge da efusão dessa doutrina, que é um livro americano que foi traduzido para o português, com o título Há Poder em Suas Palavras. Quantos já leram esse livro? Muitos já leram. A doutrina da confissão positiva, ela poderia ser considerada uma nova teologia, já que as nossas teologias, elas datam antes de Cristo e também da era apostólica, da era dos apóstolos. De sorte que essa doutrina da confissão positiva, ela pode ser catalogada como uma teologia moderna, que é a ideia até um pouco vinda das religiões orientais, de que só por ter pensamentos positivos e verbalizar esses pensamentos ou publicar esses pensamentos de alguma maneira, todas as influências e circunstâncias negativas da vida serão vencidas. Ou seja, a pessoa confessa de uma maneira positiva aquilo que ela crê ou que ela gostaria de crer, e aquilo faz com que aquele desejo manifestado, confessado, verbalizado, publicizado aconteça. Daí é que aquele verbo decretar é muito utilizado nas mais variadas denominações que utilizam a expressão "está decretado", "eu não aceito". Aqui mesmo, aqui na nossa igreja, eu já ouvi alguns irmãos darem testemunho, e o seu testemunho foi assim baseado na confissão positiva. Não sei se vocês já viram, se lembram, eu me lembro de alguns testemunhos equivocadamente baseados na confissão positiva, porque o simples fato de alguém confessar algo que está no seu coração não tem a força, não tem o poder de fazer com que aquilo aconteça. E tem várias outras
variações no sentido de reivindicar os seus direitos como filho do rei. Será que as nossas palavras têm poder? Eu já preguei aqui uma mensagem a esse respeito, a respeito do poder que há nas nossas palavras. Mas hoje nós vamos entrar nesta meditação, o poder positivo das suas palavras, mas nós vamos ter uma abordagem bíblica baseada no texto que nós acabamos de ler. Deixa eu localizar aqui. Eu poderia, queridos irmãos, até fazer um discurso, porque a doutrina da confissão positiva, ela está muito bem desenvolvida a partir de mantras, tanto das religiões orientais, como também de várias igrejas evangélicas. Porém, se eu viesse trazer assim, um discurso para os irmãos, baseado nos livros humanistas, que normalmente, se vocês pegarem o ranking dos livros mais vendidos, publicados semanalmente pela revista Veja, seguramente você vai encontrar nos livros mais vendidos os livros que tratam sobre o poder do pensamento positivo, como ganhar dinheiro sem fazer força, como aprender inglês dormindo, que mais? Como emagrecer comendo. Agora, queridos irmãos, eu estou falando de autores que escreveram a respeito do poder do pensamento positivo, porém, não mencionam Deus como a fonte primária, única, a fonte verdadeira de todas as habilidades que podem levar alguém a ter pensamentos positivos. E eu já diria para os irmãos, já assim, prontamente, que se um autor escreve a respeito do pensamento positivo, porém, não menciona Deus como a fonte do pensamento positivo, como eu disse, a fonte primária, a fonte única, não é algo que nós devemos estar interessados em ler, em ver e em ouvir, porque você é aquilo que come. Você pensa aquilo que lê, aquilo que ouve e aquilo que vê. Porque, queridos, as forças para que nós tenhamos um pensamento positivo residem naturalmente em Deus e na sua palavra. Deus é a única fonte, é a fonte primária, é a fonte verdadeira de todo pensamento positivo.
não se trata da pessoa capturar alguma energia desconhecida do universo, ou da pessoa voltar-se para o seu próprio interior e extrair do seu interior alguma energia e canalizar essa energia pela administração da mente, pelo controle da mente. Pelo contrário, nós temos que estar em conexão com a fonte de toda energia e de todo poder. Nós temos que estar conectados com o Espírito Santo. E daí, sim, nós vamos capturar o poder do Espírito Santo e o poder da palavra de Deus. E vamos utilizar a dinâmica do poder do Espírito e do poder da palavra de Deus. E o poder do Espírito Santo e o poder da palavra de Deus, quando somados, queridos irmãos, geram uma combinação explosiva. Estamos falando de dinamite pura. Estamos falando de um poder capaz de causar grandes explosões. Glória a Deus. Porque, queridos irmãos, quando o poder do Espírito Santo é somado com o poder da palavra de Deus, começa a destruir todos aqueles complexos que às vezes nos perturbam durante décadas. Complexo de inferioridade, complexo de feiura, não tem? O poder da palavra de Deus é suficiente para destruir, para detonar todos os complexos, sejam eles psicológicos, sejam eles espirituais, sejam eles produzidos por traumas que a pessoa experimentou na vida. O poder da palavra e o poder do Espírito é suficiente para nos dar uma nova capacidade de pensamento, para que nós pensemos da forma mais positiva possível e, por consequência, vivamos uma vida também da forma mais positiva possível. Glória a Deus. Eu estou assim muito animado, queridos irmãos, com esta mensagem nesta noite para vocês e também para mim, para que nós possamos reestruturar os nossos pensamentos, fazer uma reengenharia nos nossos pensamentos. Glória a Deus, ajustar os nossos pensamentos com os pensamentos de Deus, porque o projeto de Deus é que nós tenhamos a mente de Cristo. Glória a Deus, para que nós possamos superar os nossos próprios limites e possamos pensar coisas que nós nunca pensamos, fazer coisas que nós nunca fizemos, agir como nós nunca agimos, quebrando barreiras, superando limites e nos esforçando. Glória a Deus. Eu gosto muito da palavra de Deus quando diz: esforçai-vos e não desfaleceis as vossas mãos, porque esforçar-se é fazer mais do que você pode. Glória a Deus. Aleluia. Há muitas pessoas que realizam grandes coisas e realizam sem Deus. Realizam pelo poder da sua própria força. Realiza pelo poder da sua própria persistência. Realiza pela sua própria determinação. Porém, a palavra de Deus nos dá os recursos necessários para que nós quebremos os limites do natural. Aleluia! Até ali foi tudo natural.
Mas a partir de um determinado ponto, você vai fazer coisas sobrenaturais, vai pensar de forma sobrenatural, vai agir de forma sobrenatural, por causa do poder explosivo do Espírito Santo, dínamos, e do poder da palavra de Deus. Aleluia. Eu gostaria de, no primeiro ponto, pensar com os irmãos a respeito do poder destrutivo do pensamento negativo. Entendendo o poder destrutivo do pensamento negativo, que é o pessimismo. O pessimismo é o pensamento negativo. É como um copo ou uma taça que está sempre meio vazio. E a pessoa, ela passa o tempo todo imaginando cenários negativos que acontecerão na sua vida. Cenários desfavoráveis que acontecerão em sua vida, e a pessoa, ela conclui a priori: isso não vai dar certo, eu vou falhar, eu não vou conseguir. E queridos, o pensamento negativo, segundo tudo quanto já foi estudado, tanto na teologia bíblica, como também em termos de estudos psicológicos, que o pensamento negativo, ele deixa de ser somente um pensamento, uma conjectura, e ele se transforma em uma ação negativa. A Bíblia diz: pois como uma pessoa pensa, é assim que ela é assim que ela se comporta. E está comprovado que se eu acreditar que vou falhar, provavelmente eu vou falhar mesmo. Porque é uma espécie de predisposição, é uma espécie de uma profecia autorrealizável. Então, tem-se entendido que sempre que a pessoa olha para si mesma de uma forma negativa, de uma forma destrutiva, ela nem sequer vai tentar algo. Em outras palavras, a pessoa é vencida antes mesmo de começar, e por essa razão ela nem sequer começa e nem sequer tenta. Existe a chance de tentar e ter sucesso? Claro que existe. Mas a chance de tentar e ter sucesso, ela tem o seu primeiro degrau em substituir o pensamento negativo por um pensamento positivo, por um pensamento de esperança, por um pensamento maior do que a própria pessoa, e assim ela sair daquela rotina. Porém, queridos, se eu olhar o copo que está meio e raciocinar, o meu copo está sempre vazio, e até mesmo me acomodar em ter o meu copo sempre vazio, eu nunca vou olhar esse copo e vou apreciar esse copo não como um copo vazio, mas como um copo meio cheio. Porém,
se ao invés de olhar o meu copo meio vazio, eu olhar este mesmo copo meio cheio, queridos irmãos, isso muda tudo. Eu anotei aqui alguns pensamentos e frases que retratam a gente ver esse nosso copo sempre meio vazio. Eu anotei alguns pensamentos e frases. Eu nunca vou melhorar na vida. As coisas nunca vão melhorar para mim. Eu não tenho sorte na vida. A minha vida é uma pontinhos. Os outros têm oportunidade e eu não. Quando eu penso que estou chegando lá, não dá certo. E pensamentos negativos, pensamentos deprimidos, leva a pessoa ao isolamento. Não quero que ninguém converse comigo. Leva a pessoa à solidão. Leva a pessoa até mesmo às drogas. Alguns comem tudo que encontram na frente. Não é isso? E algo mais. E até mesmo ao suicídio, irmãos. Vamos compreender desde logo que toda negatividade não vem de Deus. Não vem de Deus. Todo pensamento, todo comportamento negativo não vem de Deus. Vem do diabo? Pode ser que sim, e pode ser que não. Agora, ou vem da velha natureza, aquela velha natureza, do velho homem, a natureza antiga, a vida que se vivia sem o poder de Cristo, ou vem das forças das trevas. Agora, o apóstolo São Paulo, em Efésios capítulo 4, versículo 17, ele disse: "E digo isto, e testifico no Senhor, para que não andeis mais como andam também os outros gentios, na vaidade da mente." Paulo está dizendo: vocês nasceram de novo. Vocês receberam a natureza divina. Vocês receberam a mente de Cristo. Não ande mais como aqueles que não têm fé, como aqueles que não têm Deus, como aqueles que não têm esperança. Não andem mais na vaidade da mente, entenebrecidos no entendimento, ou seja, não entendem nada, separados da vida de Deus pela ignorância que há neles, pela dureza do seu coração, os quais, havendo perdido todo o sentimento, se entregaram à dissolução, para com avidez cometerem toda a impureza. Mas vós não aprendestes assim a Cristo, se é que o tendes ouvido, e nele fostes ensinado, como está a verdade em Jesus, que quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe pelas concupiscências do engano, pelos equívocos do coração, da intuição, da projeção, das probabilidades da mente. Paulo está dizendo: quanto a vocês, renoveis no espírito da vossa mente.
Aleluia. Porque, irmãos, acalentar pensamentos inúteis, pensamentos sem valor, pensamentos negativos, faz a pessoa perder a sensibilidade e caminhar à destruição. E esse giro de pensamentos negativos, irmãos, ele se torna um círculo vicioso e ele vai piorando e vai piorando com o passar do tempo. A pessoa vai se tornando cada vez mais negativa, cada vez mais voltada para si mesma, escondida em si mesmo com o passar do tempo. Nesta noite nós temos boas notícias, porque o Evangelho é a boa notícia. Qualquer pregação, irmãos, que não traga boa notícia não é pregação do Evangelho. Pode ser uma pregação religiosa, filosófica, enfim, mas a pregação do Evangelho é boa notícia, porque Evangelho é boas novas. Evangelho é boa notícia. Glória a Deus! E a boa notícia é que existem recursos disponíveis para todos, para romperem o hábito de pensamentos negativos, para romperem o círculo vicioso de pensamentos negativos. Porque há pessoas que desde a adolescência cultivam pensamentos negativos. Minhas amiguinhas arrumam um namorado e eu não. Isso se perdura por toda a vida, acalentando pensamentos negativos. Isso continua, como eu disse para os irmãos, piorando com o passar do tempo. Existem recursos para romper esse hábito de pensamento negativo. E dizem os estudiosos que um hábito continuado, ele vira um vício. E a pessoa se sente presa, aprisionada, prisioneira de pensamentos negativos. Ela não quer, ela não deseja, mas ela não consegue se desvencilhar, se livrar desta prisão da sua alma, em ter um giro de pensamentos negativos. E é muito simples. As coisas de Deus são tão simples que as pessoas não acreditam e desprezam. Veja comigo o texto de Romanos capítulo 13 e versículo 14, o que o apóstolo Paulo diz. Pelo contrário, revistam-se do Senhor Jesus e não fiquem premeditando como satisfazer os desejos da carne. É interessante, irmãos, o que Paulo está dizendo. Ele está dizendo, nem pense em como satisfazer a natureza pecaminosa. As pessoas aí fora dizem, podem pensar, a pessoa não peca em pensar. O problema é fazer, é agir. Porque pensar não é problema. É interessante que a Bíblia está dizendo que isso não é verdade. A Bíblia está dizendo que pensar é problema. É interessante isso. Queridos irmãos, nós temos que chutar os conceitos do mundo, rechaçar
os conceitos do mundo e nos apegar à palavra de Deus. E a palavra de Deus está falando que pensar é problema. Pensar é problema. A Bíblia está dizendo que se pensarmos o suficiente para agradar a natureza pecaminosa, isso é problema. Porque nós vamos acabar criando aquilo que a natureza pecaminosa conjecturou. O pensamento, ele acabará por se materializar em um ato ou em um modo de agir, em um hábito e em um vício. E além disso, o pensamento pode ser pecado. Os irmãos se lembram quando Jesus ensinou sobre a cobiça da mulher e também do homem, que às vezes, Jesus só falou que de cobiçar a mulher do próximo. Não, não foi só isso não. Ele disse que a cobiça, Mateus capítulo 5, versículo 28, ele diz que a cobiça no coração já é pecado. Que Deus tenha misericórdia de nós, né? Agora, não é só para homem não, porque qualquer que olhar para a mulher do outro, desejando, não é só mulher não, é para o homem da outra também. Mas Jesus também falou sobre odiar alguém no coração. Porque pode ser que a pessoa odeie o outro no coração, mas dá até um sorriso amarelo, né? Assim, como vai? Bom dia. Ou se for crente, né? Paz ao Senhor, irmão. Se pudesse eu... Mas só no coração. Na boca, sim. Jesus falou o quê? Ou melhor, uma palavra do Espírito Santo na primeira epístola de João, capítulo 3, versículo 15, diz que qualquer que odeia a seu irmão lá no coração é homicida, é assassino, assassinato por pensamento. Assassinato por pensamento. Ontem eu estava vendo uma palestra que foi feita no IDP, que é o Instituto de Direito Público em Brasília, sobre a quantidade de mandados de prisão que tem para cumprir, sobre o sistema prisional brasileiro e quantos mandados de prisão tem para serem cumpridos. É coisa assim, são milhares, 600 mil mandados de prisão. Já pensou se fosse prender os assassinos é só do coração? Já pensou? É que coração só Deus vê, né? Só Deus, olha, esse é assassino. Essa daqui também é assassina. Aquele ali é também assassino porque odiou o seu irmão no coração. Então, Jesus queria que as pessoas soubessem da importância do pensamento. Jesus queria que as pessoas soubessem que elas não precisam cometer o pecado para que aquilo seja pecado. E o pensamento negativo, irmãos, ele é o caminho para um ato negativo. Agora, o que Paulo disse é: se nós nos vestirmos com Cristo, nós teremos dentro de nós um poder capaz de rechaçar, de repelir, de destruir os pensamentos negativos. No entanto, isso não se consegue
pelo controle da mente. Isso não se consegue pelo humanista poder do pensamento positivo. Isso não se consegue por mais que a pessoa se discipline no controle da mente, em exercícios de neuro o quê? Programação neurolinguística. Só se consegue isso pelo poder do Espírito Santo, associado ao poder da palavra de Deus. Agora, mesmo nós que nos vestimos com Cristo, que tomamos consciência do poder do Espírito Santo, associado ao poder da palavra, para destruição de pensamentos negativos, isso não significa, irmãos, que nós estamos imunes, que nós estamos livres de ter pensamentos negativos. Há uma palavra de Paulo em 1 Coríntios, capítulo 10 e versículo 12. Nessa tradução que eu trouxe para os irmãos, está escrito assim: então, se você se acha que está firme, tenha cuidado para não cair. Se está de pé, cuidado para que não caia. Então, irmãos, nós podemos estar firmes, nós podemos estar vestidos com Cristo, nós podemos ter este conhecimento, esta consciência de que com o poder da palavra e o poder do Espírito, nós destruímos pensamentos negativos, pensamentos destrutivos, todo quanto se levante contra o conhecimento de Cristo. Porém, nós não podemos nos enganar e pensar que nós estamos de pé e estamos mais firmes do que nós somos, e relaxarmos um pouco e deixarmos a nossa guarda baixar, porque as coisas começam com pequeníssimas coisas, não é com uma grande coisa. Às vezes é uma pequena coisa, apenas um pequeno deslize, e a pessoa raciocina, não há problema. E então, irmãos, aquilo foi mal, mas não teve assim um pesado impacto sobre nós. Nós não nos sentimos pecando com aquilo, e até repetimos aquilo com mais frequência. E continuamos pensando que estamos indo bem, quando na realidade não estamos. E aí há um perigo, porque a pessoa vai lentamente se afastando para baixo. E a Bíblia diz que um abismo chama outro abismo, um pequeno abismo chama outro abismo. Mas a pessoa vai relaxando, e depois chega um momento que ela diz: eu não acredito, como foi que eu cheguei a esse ponto? Foi aquele pequeno pensamento que não foi rechaçado, que não foi combatido, que não foi vencido. Aquele pequeno pensamento, ele foi sendo um fator para que outros pensamentos se agregassem e dessem origem a certas atitudes. Há uma palavra de Paulo a esse respeito, irmãos, que ele nos chama muito a atenção em Romanos capítulo 12, versículo 13, ele diz: porque pela graça que me é dada, digo a cada um dentre vós,
que não pensem de si mesmo além do que convém. Antes, pense com moderação, conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Em outras palavras, Paulo está dizendo, não pense que você é tudo isso. Não pense que você tem toda essa santidade que você pensa ter. Não pense que você já chegou lá. Não pense que você já descobriu tudo. Não pense que você está acima da tentação. Inclua em todas as suas orações, Senhor, livra-me da tentação, livrai-me do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Jesus falou, toda vez que você for encerrar uma oração, peça essa ajuda divina. Está lá em Mateus. Já falei para os irmãos, quando os discípulos falaram, Senhor, ensina-nos a orar, como João ensinou os seus discípulos. E Jesus começou a dar a eles o protótipo da oração da fé, da oração eficaz, da oração de efeito. Jesus falou, quando vocês encerrarem a oração, encerrem assim, Senhor, livra-nos da tentação, porque o teu é o poder e a glória para sempre. Amém. Então, não pense que você é um super-homem espiritual, uma super-mulher, um super-crente. Porque Paulo está dizendo aqui, se nós fizermos isso, nós estaremos contrariando a palavra de Deus, porque cada um dentre vós não pense de si mesmo acima ou além do que convém. Antes, pense em si mesmo com moderação. Menos, um pouco menos. Pense com moderação, conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Há um personagem na Bíblia muito amado e muito admirado por nós, que é Davi. Os irmãos conhecem todas as histórias de Davi. Davi era um homem segundo o coração de Deus, mas Davi conheceu e experimentou o poder do engano. Em mais de uma oportunidade, ele bebeu o cálice do engano, porque a Bíblia diz que enganoso é o coração mais do que todas as coisas. Tremendamente perverso, quem o conhecerá? Então, na maioria das vezes que o nosso coração faz uma afirmação, aquela afirmação está equivocada. É por isso que nós precisamos trazer todo pensamento, todo desejo de verbalizar algo, nós precisamos trazer cativo a obediência da palavra de Deus. E Davi, irmãos, ele conhecia o poder do engano. É por isso que no Salmo 139, ele ora da seguinte maneira, versículo 23, sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração, prova-me, e conhece os meus pensamentos, e vê se há em mim algum caminho mau, e guia-me pelo caminho eterno. Davi estava dizendo, Deus, passa o seu raio-x nos meus pensamentos, para ver se há em mim algum pensamento mau, algum pensamento ofensivo, algum pensamento ansioso, porque os pensamentos maus, os pensamentos ofensivos, os pensamentos ansiosos são também pensamentos negativos. Todas as vezes que eu penso mal de alguém, isso é um pensamento negativo. Porque a gente fala, pensamento negativo é quando eu penso a respeito de mim mesmo, eu acho que eu... Não. Pensamento negativo, diria assim, é gênero. E daí você tem várias espécies de pensamentos que saem do pensamento negativo, que são também pensamentos negativos em oposição ao pensamento positivo. E eles
se contrastam. Os pensamentos negativos com o pensamento ou com os pensamentos positivos. Então, irmãos, quando nós lemos Davi fazendo esse pedido a Deus, Senhor, sonda-me, sonda-me. Davi quer algo mais. Davi não quer só que Deus o olhe por fora. Davi quer que Deus seja mais invasivo. Porque para sondar tem que entrar. E Davi está dizendo, passa não somente o raio-x, mas passa a sonda por dentro, para ver se na minha alma, nos meus sentimentos, nas minhas emoções, no meu coração, há pensamentos maus, pensamentos ofensivos, pensamentos ansiosos. Certamente Davi percebeu que em alguns momentos ele não controlava os seus pensamentos, consciente ou inconscientemente, ele tinha pensamentos ofensivos, pensamentos maus, porque podia ser que às vezes ele nem estava pensando naquilo e de repente ele se via pensando naquilo. Agora, irmãos, Davi sabia que Deus conhecia os seus pensamentos, os pensamentos do seu coração, porque ele escreveu o pensamento, a palavra ainda não saiu da minha boca. Ela está só dentro de mim, em pensamentos, e tu já sabes. Glória a Deus. Então, a oração de Davi é para que Deus lhe desse uma revelação. Qual era essa revelação? Era que Deus lhe mostrasse os maus pensamentos. Eu já vi muita gente, Senhor, eu quero uma revelação. Qual é a revelação? Eu quero que o Senhor me revele com quem eu vou casar. Ah, eu quero uma revelação. Qual é a revelação? Eu quero que o Senhor me revele quais serão os números da cena para eu ganhar na loteria. Agora, Senhor, eu quero uma revelação. Qual é a revelação que você quer? Eu quero que o Senhor revele se há em mim algum pensamento mau. Eu quero que o Senhor revele se há em mim algum pensamento ofensivo. Você quer alguma outra revelação? Não, só essa. Basta essa. O Senhor revelando isso, para mim está bom. Davi, irmãos, sabia que o coração humano, ele é mais enganoso do que todas as coisas. Os irmãos já ouviram alguém falando, siga o seu coração. Já ouviram alguém falar, siga seu coração, coisa nenhuma. Não siga o seu coração, siga a palavra de Deus. Não siga o seu coração, siga a palavra de Deus. Porque o seu coração, meu coração, são enganosos mais do que todas as coisas. A verdade está aqui na palavra de Deus. Então Davi sabia que o coração do ser humano é mais enganoso do que todas as coisas. Ansiedade, por mais que a gente fuja, de quando em quando a gente pega o nosso coração mais ansioso do que nós gostaríamos que ele estivesse, e às vezes ansioso por nada, por coisas que nunca vão acontecer. Só que quando nós estamos ansiosos, o nosso próprio coração, viu, João? Ele justifica a nossa ansiedade, porque ele justifica, não, você está ansioso, mas é ansioso por uma coisa boa. Quando a Bíblia diz, não andeis ansiosos por coisa alguma, nem por coisa boa, nem por coisa ruim. Não andeis ansiosos por coisa alguma. Ore com ações de graças.
leve as suas orações diante de Deus. Não ande ansioso por coisa alguma, nem do presente e nem do futuro. Ah, mas eu não posso desejar algo de bom? Pode. Mas para isso, não precisa ficar ansioso, inquieto, sem dormir, preocupado e até obcecado. Nós, os crentes, não falamos muito em obsessão. Mas se algum irmão aqui foi do candomblé, alguém aqui foi do candomblé? Ninguém? Graças a Deus por isso. Não? Quantos aqui receberam um passe do pai de santo e da mãe de santo? Graças a Deus, está quebrado em nome de Jesus. Se alguém está em Cristo, tudo isso passa. Mas quando eu era criança, eu morei vizinho de um centro espírita, e toda quarta e toda sexta batiam os tambores. Era vizinho assim, batia os tambores e a coisa pegava. E o senhor José, que era o chefe daquele centro, era um homem admirável, irmãos. Ele lia a Bíblia quase 24 horas por dia. Eu só via ele com a Bíblia na mão. E a hora que a coisa pegava lá, eu quebro esse espírito de obsessão. Nós, os crentes, não gostamos de falar isso. Só que nós precisamos pensar. E quando a pessoa fica obcecada por uma ideia, e quando a pessoa só pensa naquilo, e quando a pessoa deita, dorme, levanta, come, vai no banheiro e tudo mais, só pensa naquilo. Sonda-nos, Senhor. Então, irmãos, se estamos ansiosos, inquietos, preocupados, obcecados, e a pessoa pensa naquilo, só pensa nisso, só pensa naquilo, olha, vai ter que fazer essa oração de Davi. Senhor, sonda-me, conhece os meus pensamentos, prova-me, conhece o meu coração, vê se há em mim algum caminho mau, vê se há em mim algum pensamento mau, algum pensamento ansioso, algum pensamento ofensivo, algum pensamento de obsessão. Sonda-me, dá-me a revelação, mostra-me se há no meu coração e na minha mente essa espécie de problema. Então, queridos, qual é a solução? Os pensamentos maus, ansiosos, obsessivos, ofensivos, precisam ser substituídos por pensamentos calmos, por pensamentos em globo positivos. Glória seja ao nome do Senhor. Agora, nós podemos, desde logo, encontrar pensamentos que vai nos acalmar. Eu anotei 2 aqui. Deus prometeu que nunca nos deixará ou nos abandonará. Ele disse, estou convosco todos os dias até o fim de todas as coisas. Ele disse, quando seu pai e sua mãe te desampararem, o Senhor te acolherá. Glória a Deus. Bendito seja o Senhor. Davi disse,
Eu fui moço e agora sou velho, mas nunca vi o justo, nem os seus filhos, nem os seus netos, nem os seus bisnetos mendigar o pão. Porque o Senhor o sustentará. Não é um calmante? Isso não tem que ser um calmante para nós? Você saber que amanhã você vai ter o que comer. Você vai ter o que calçar, o que vestir. Você vai ter um teto. Porque há um Deus do céu que disse: eu cuido de você. Cuido das aves. Cuido das plantas. Cuido das formigas. Eu cuido de você. Você vale mais do que um pardal. Você vale mais do que um pardal. Glória a Deus. É um calmante. Um outro pensamento positivo, que é uma pergunta que está na palavra de Deus. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? Aquele que tocar em vós é como se tivesse tocado na menina dos meus olhos, diz Deus. Aleluia! A Bíblia diz que é um memorial diante de Deus com o seu nome. Todas as vezes que Deus levanta os seus olhos, Ele vê o seu nome lá no memorial. Oh, aleluia! Aleluia! A Bíblia diz que vindo Satanás com um exército de demônios, como uma torrente de água, o Espírito de Deus arvorará contra ele a sua maneira. A Bíblia diz que Deus estabelece limites para a tribulação. Atribulados, mas não angustiados. Antes da angústia, há um limite. O crente nunca chega em uma tribulação que ele se tornará uma pessoa angustiada. Porque Deus coloca um limite no sofrimento do crente. E coloca também um ponto final. Limite, ponto final. E Deus é tão bom que depois Ele ainda restitui tudo que foi perdido durante a tribulação. Restituir-vos-ei os anos perdidos. Oh, quão bom é o nosso Deus. Glória seja ao nome do Senhor. Então, meus queridos irmãos, se há algo que eu posso falar para você nesta noite fique quieto. Não se mexa. Não mexa um músculo. Espere a palavra do Senhor. Enquanto Deus não falar, não vá para a frente, nem dê marcha ré. Fique quieto. Deus vai falar. Espere a palavra de Deus, porque Ele fala. Aleluia. E a palavra de Deus, as suas promessas, substitui todos os pensamentos negativos. Oh, aleluia. O segundo ponto que quero ver com os irmãos é efetivamente o poder do pensamento positivo. Paulo em Romanos capítulo 12, versículo 2, Paulo diz: e não vos conformeis a este mundo, mas transformai-vos. Paulo está dizendo, toma a iniciativa. Toma a iniciativa. Transformai-vos. Ah, Senhor, me transforma. O Espírito Santo, peraí, para aí. Transforme-se você. Cuidado, hein? Pedir às vezes para o Espírito, Espírito Santo, me transforma. Cuidado. Porque às vezes coração duro, coração endurecido. A palavra de Deus está falando, transformai-vos. Tome a iniciativa. E a pessoa não, Espírito Santo, me transforma. Olha, transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Você tem que tomar a iniciativa.
Pensar positivamente não acontece automaticamente. Somos nós quem decidimos. A Bíblia diz que nós podemos administrar os nossos pensamentos. Glória a Deus. Lá no Antigo Testamento, quando ainda o Espírito Santo não estava aqui na terra, porque o Espírito Santo vinha sobre as pessoas para eventos especiais, diferentemente de quando o Espírito veio em Pentecoste para ficar para sempre e habitar dentro do homem. Mas lá atrás, em Lamentações capítulo 3, Jeremias diz: eu somente vou trazer à minha mente aquilo que me pode dar esperança. Ele está dizendo: eu me recuso a fazer da minha mente um baú de recordações tristes do passado. Ele está dizendo: a minha mente não é uma lata de lixo para armazenar todo o lixo do meu passado, todos os pecados do meu passado. Porque os pecados do nosso passado, os irmãos sabem onde estão, né? Jesus lançou no esquecimento. E Deus diz: deles nunca mais me lembrarei. Então somos nós que temos que escolher, temos que trabalhar isso daí. Nós precisamos fazer a escolha para não mais pensarmos negativamente e renovarmos o nosso pensamento, trocando pensamentos negativos por pensamentos positivos. E a Bíblia diz que quando você consegue fazer isso, isso permite que você veja claramente qual é a vontade positiva de Deus, qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, para que experimenteis a boa, agradável e perfeita vontade de Deus na sua vida. Então, eu tenho que ser proativo. Eu tenho que trabalhar isso. Eu tenho que fazer a minha parte para que isso aconteça. E quando isso acontecer, essa visão da boa, agradável e perfeita vontade de Deus em minha vida vai se transformar em uma ação. E eu vou realizar, concretizar, para usar a expressão do texto bíblico, experimentar qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus em nossas vidas. Na quinta-feira passada, nós estudamos sobre as primeiras palavras de Paulo, quando ele compareceu perante o rei Agripa e disse: tenho-me por feliz. Um homem que estava 2 anos preso, carregando em cada um dos pés um peso de 4 quilos. E quando ele comparece perante o rei Agripa, as suas primeiras palavras, os irmãos que não ouviram esta mensagem, vejam como ser feliz. Paulo, irmãos, ele tinha os seus olhos, o seu coração, a sua mente, os seus objetivos, a sua vontade, a sua paixão, as suas emoções, os seus sentimentos, voltado para um objetivo. O seu foco era a vontade de Deus para a sua vida. E o que Paulo começou a fazer lá, perdura até hoje. Nós estamos esperando o arrebatamento, a vinda de Jesus, queridos irmãos, mas nós temos que viver de tal maneira que daqui 100 anos, 200 anos, aquilo que nós estamos fazendo hoje, ainda seja algo que vá ajudar pessoas. Glória a Deus, que vá glorificar o nome do Senhor Jesus. Não para a perpetuação da do nosso próprio nome, ou da nossa própria imagem ou memória, mas porque nós construímos algo aqui nesta terra, algo mais do que coisas materiais. Assim era Paulo. Havia obstáculo? Haviam muitos.
Ele mesmo listou uma série de obstáculos. Porém, o seu foco não estava sobre os obstáculos. O seu foco era o objetivo. Glória a Deus. Nesta noite, o Espírito Santo está nos ajudando e a palavra também está nos ajudando para que nós possamos manter o nosso foco naquilo que deve ser feito e não dos obstáculos, e não nas doenças, e não nas dificuldades, e não nas oposições que estão no nosso caminho. É por isso que Paulo sabia o poder do pensamento positivo. E ele escreveu então e disse aos irmãos lá da igreja de Filipos: quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo é o que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisso pensai. Há uma outra tradução que diz: nisso estejam ocupados os vossos pensamentos. Eu acho que Paulo tinha lido, acho não, com muita certeza, Paulo tinha lido a escritura de Jeremias, porque Jeremias, ele começa dizendo: eu sou o homem que viu a aflição. E ele diz: todas as vezes quando eu acordo, eu penso nisso, e a minha alma se angustia. Mas chega um momento que ele diz: daqui para frente, de hoje em diante, eu somente vou trazer à minha mente aquilo que me pode dar esperança. Glória a Deus. O que o Espírito Santo está fazendo hoje aqui é nos convidando para colocar a palavra de Deus em prática. A palavra de Deus diz que quando nós ouvimos a palavra, admiramos a palavra, gostamos da palavra, gostamos da retórica, acreditamos que a palavra é verdadeira, mas nós não colocamos a palavra em prática, nós somos como nuvens sem água, nuvens que não vão gerar chuva, nuvens enganosas e que são levadas pelo vento de um lado para outro. Mas vamos fazer também a oração de Davi nesta noite. Senhor, escreve a tua palavra no meu coração, grava a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. Vamos colocar, irmãos, em prática essa fórmula, porque essa fórmula, ela vai destruir os pensamentos negativos, ela vai destruir os pensamentos ofensivos, ela vai destruir os pensamentos críticos. Eu estou falando daquela crítica positiva. Positiva para eu que estou criticando. Ah, mas a minha crítica é positiva. A sua para você. Você pensa que é positiva, mas é um engano do seu coração. A crítica, ela é destrutiva, ela é negativa. Então, queridos irmãos, quando o nosso pensamento ele é errado, a Bíblia está dizendo: substitua esse pensamento por pensamentos corretos. Quando os nossos pensamentos derivam para a impureza, ataque esses pensamentos com a pureza. Transforme pensamentos desagradáveis em pensamentos adoráveis. Ataque pensamentos imorais com pensamentos de nobreza. E concentre-se em coisas construtivas, em coisas admiráveis. Porque aqui está falando para que nós substituamos os nossos pensamentos ruins e irresponsáveis por pensamentos nobres, por pensamentos louváveis. Pensar sobre tudo que é nobre, certo, puro, adorável, admirável, excelente, louvável. E nós podemos, diante dos nossos pensamentos, nós podemos submeter os nossos pensamentos ao crivo da palavra de Deus, e isso
vai nos dar poder para superar os pensamentos negativos. Número 3. Onde está o poder para superar os pensamentos negativos? Vem de Jesus. 2 Coríntios capítulo 10, versículo 3 a 5. Pois, embora vivamos como homens, não lutamos segundo os padrões humanos. As armas com as quais lutamos não são humanas, pelo contrário, são poderosas em Deus para destruir fortalezas, destruímos argumentos e toda pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus e levamos cativo todo pensamento para torná-lo obediente a Cristo. A partir do momento que você nasceu de novo, você tem o poder do Espírito Santo residente em você. E esse poder lhe dá força para que você demita, destrua todos os pensamentos que estiverem em oposição à verdade. E o texto aqui diz: levando todo pensamento cativo à obediência de Cristo. Glória seja o nome de Jesus. Às vezes, irmãos, nós somos abatidos com pensamentos de coisas do passado, com pensamentos irritantes contra outras pessoas, com um pensamento desmoralizante sobre outra pessoa ou até desmoralizante sobre nós mesmos. O que a palavra de Deus está dizendo é que nós podemos ter o poder que vem do Espírito e da palavra para impedir que esses pensamentos aluguem um espaço em nossas mentes e se mantenham ali. Nós podemos atacar esses pensamentos e transformar esses pensamentos. Como? Substituindo por um pensamento sobre Jesus, conforme está escrito em Hebreus capítulo 3, versículo 1. Portanto, santos irmãos, participantes do chamado celestial, fixem os seus pensamentos em Jesus, apóstolo e sumo sacerdote que confessamos. Já eram santos irmãos, já eram salvos, remidos e santos, mas precisavam de algo mais. Precisavam que os seus pensamentos fossem fixados em Jesus, o sumo sacerdote que eles confessavam. Então, irmãos, quando fazemos isso, nós substituímos os pensamentos negativos pelos pensamentos a respeito do próprio Jesus. Há um salmo muito significativo. Eu sei que a hora está passada, mas eu não posso deixar de mencionar este salmo para os irmãos, que é o salmo número 13. É uma oração de Davi. E ele diz: até quando, Senhor? Para sempre te esquecerás de mim? Pensamento negativo. Até quando esconderás de mim o teu rosto? Pensamento negativo. Até quando terei inquietações e tristeza no coração dias após dias? Até quando o meu inimigo triunfará sobre mim? Olha para mim e responde: Senhor meu Deus, ilumina os meus olhos. Opa, começou. Melhorar. Do contrário, dormirei o sono da morte. Os meus inimigos dirão: eu o venci, e os meus adversários festejarão o meu fracasso. Melhorou um pouco, mas até aqui são pensamentos de coisas ruins, de desgraças, de coisas negativas, de coisas sombrias. Mas a partir do versículo 5, irmãos, veja como termina esse salmo. Davi, ele faz um giro de 180 graus. E ele muda os seus pensamentos. E ele começa a dizer: eu, porém, confio em teu amor. Amém, irmãos? Pensamento positivo. O meu coração exulta em tua salvação. Positivo. Vou cantar ao Senhor pelo bem que me tem feito. Pensamento positivo.
não fique muito tempo abrigando pensamentos negativos. Às vezes a gente não consegue. O pensamento negativo vem. Lute contra o pensamento positivo, ou pensamento negativo. E o mais rápido possível, substitua o pensamento negativo como fez Davi. Os irmãos viram que foi rapidão. Rapidão, ele começou a dizer, eu porém. Coloque um mas, contudo, todavia, no entanto, porém, eu confio no teu amor. E o meu coração exulta em tua salvação. Glória a Deus. Eu finalizo, irmãos, com o último tópico. Às vezes, precisamos ser lembrados para sermos positivos. Segundo Pedro, capítulo 3, versículo 1, Pedro escreve o seguinte: meus queridos amigos, esta é a segunda carta que eu estou escrevendo a vocês. Nessas duas cartas, procuro despertar pensamentos puros na mente de vocês, fazendo com que lembrem dessas coisas. Vamos ser agentes para despertar pensamentos puros nas mentes dos nossos amigos, nas mentes dos nossos irmãos. Vamos estimular as pessoas, irmãos, com a palavra de Deus, para que elas pensem pensamentos negativos. E quando chegar alguém com um pensamento destrutivo, com uma palavra impura, com uma palavra crítica, chute o traseiro dessa pessoa. Ou diga como Jesus disse para Pedro, para trás de mim, Satanás. Porque o que a palavra de Deus diz, aqui Pedro nessas duas cartas, procuro despertar pensamentos puros na mente de vocês. Eu estou inspirando vocês. Paulo está dizendo, as minhas palavras são palavras motivadoras de pensamentos puros. Glória seja ao nome de Jesus. Paulo tinha uma grande experiência com isso, porque os irmãos sabem que ele teve problemas lá no jardim do Getsêmani, quando ele ficou irado, tirou a espada, cortou a orelha do servo do sumo sacerdote. Depois aquele outro problema de negar que conhecia a Jesus. E agora ele está falando, olha, eu agora escrevo para vocês, para despertar pensamentos puros nas mentes de vocês. Queridos irmãos, vamos ter não somente para conosco este comportamento e esta atitude positiva, mas vamos ser uma pessoa tal como Pedro, que escrevia procurando despertar nos seus amigos, nos seus leitores, pensamentos positivos. Porque pessoas positivas, elas motivam os outros para que façam coisas positivas. Eu li a respeito de uma pesquisa, irmãos, sobre pastores com sucesso no ministério. E todos os pastores com sucesso no ministério, além de trabalhadores, eram pastores que cultivavam um pensamento e atitudes positivas. Realmente essa pesquisa revelou que 95% dos pastores bem-sucedidos tinham atitudes positivas contínuas, enquanto 82% dos pastores mal-sucedidos tinham atitudes negativas contínuas. Eu acho nessa estatística um princípio muito importante. O seu sucesso, o seu êxito vai depender radicalmente da atitude que você tomar diante das circunstâncias da vida, diante do seu presente e diante do seu futuro. Assim é para a nossa igreja, irmãos. Tanto no plano individual,
como no plano coletivo, o sucesso ou o fracasso da nossa igreja pode ser atribuído às nossas atitudes positivas ou às nossas atitudes negativas. É isso que vai nos levar a avançar para continuar a obra de Cristo, ou olhar para trás, contrariando a palavra do Senhor que diz: quem coloca a sua mão no arado, não olha para trás. E a Bíblia diz, Deus diz: se o justo der marcha ré, se o justo recuar, a minha alma não tem prazer nele. Vamos ser pessoas que vão dar muito prazer a Deus. Aleluia. E todas as vezes que Deus mencionar o nosso nome, os nossos nomes, que Deus possa dizer: tenho muito prazer em João, tenho muito prazer em Marcos, tenho muito prazer em Maria, tenho muito prazer em Helena, tenho muito prazer em Pedro, tenho muito prazer em Ana. Por quê? Porque ele não recua. Aleluia! Porque ela não recua. Aleluia! O poder do pensamento positivo. Vamos estar de pé. Nós vamos repetir esse texto de Filipenses capítulo 4 e versículo 8, que diz: quanto ao mais, irmãos, pode repetir, por favor. Quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisso pensai. Amém. Feche os seus olhos e oremos. Senhor, ajuda-nos que as nossas mentes se desapeguem das coisas do mundo e possa, Senhor, estar fixada em Ti. Nós queremos pensar em Jesus, pensar no Seu amor, na Sua bondade, na Sua misericórdia, pensar na Sua graça, pensar no Seu perdão, pensar na Sua vida em nós, pensar no Espírito Santo, pensar em tudo que o Espírito Santo pode fazer por nós, mesmo nas nossas fraquezas, porque Ele nos ajuda nas nossas fraquezas. Ele nos ajuda a orar e Ele mesmo ora por nós. Ele mesmo intercede por nós, com gemidos inexprimíveis até. Quando a nossa dor é muito grande, quando não há nenhuma palavra, quando só há um gemido, o próprio Espírito Santo ora por nós. E o Espírito sente a nossa dor. E o Espírito sente a nossa tristeza. E o Espírito sente a dor da nossa tribulação. E Ele ora até com gemidos inexprimíveis. Ó Senhor, nós queremos estar com esta confiança, com esta convicção de que nós não estamos sozinhos, de que nós não somos um solitário, uma solitária, andando sozinho neste mundo, sem Deus, sem paz, sem salvação, sem amigos. Oh, aleluia! Nós queremos, Senhor, ter uma consciência plena de que somos parte de uma grande família, de que somos parte do corpo de Cristo, membros do seu corpo. E essa mentira de Satanás, que nos leva a um sentimento de solidão, ela é destruída agora pelo poder do conhecimento da verdade. E conhecereis a verdade, disse Jesus, e a verdade vos libertará. Eu não sou só, eu estou na família de Cristo. Aleluia, aleluia. Eu estou ligado na terra e no céu.
na terra com outros santos e santas em Cristo Jesus, e no céu com aqueles que partiram e que fazem parte da família de Deus, e com os anjos, arcanjos e serafins, os querubins. Nós somos uma só nação, nós somos a geração de Deus, o povo de Deus, na terra e no céu. Oh, glória a Deus, aleluia, aleluia. Senhor, eu quero te pedir que esta palavra, Senhor, continue em ebulição no interior de cada irmão, no interior de cada irmã, e todos os pensamentos depreciativos, todos os pensamentos destrutivos, todos os traumas que vieram da infância, da adolescência, da juventude, todas as palavras destrutivas que feriram, que magoaram, que deixaram marcas. Ó Senhor, que essas feridas sejam curadas pelo poder do Espírito e pelo poder da palavra. Que o jugo seja quebrado, porque a unção quebra o jugo. E que cada servo e cada serva seja livre. Livre para viver uma vida de abundância em Ti. Uma vida de esperança. Uma vida de futuro. Em nome de Jesus Cristo. Amém? Vamos aplaudir o Senhor, irmãos. Glória ao nome de Jesus.